Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. Pra quê? Pra quê? Adivinham aqui o chega da câmera? Adivinha, meus queridos? Aulão de revisão pro Enem, de Química, claro. Vocês pediram e o pedido de vocês aqui no canal é uma ordem, galera. Vai rolar uma mega revisão de Química gratuita para sua prova do Enem de 2021. Mas já faz logo o seguinte, ó. Pega esse vídeo e compartilha com geral. Se vocês querem que eu grave mais vídeos assim, mais revisão, tem que sentar o dedo no like com vontade, tem que compartilhar geral, para geral se inscrever no canal. E acima de tudo, se você for novo por aqui, meu querido aluno, não se esqueça de se inscrever no canal. Conteúdo gratuito, de qualidade, conteúdo diferenciado de Química aqui na internet, você vai encontrar aqui. Combinado, gente? Bom, antes de nós começarmos a nossa aula, a intenção com esse vídeo inicial é nós gravarmos realmente uma sequência de videoaulas com os principais temas da Química que tem constado aí na prova do Enem. Claro, não vou chegar aqui para vocês e fazer sensacionalismo e dizer que a gente vai ver tudo. Sabe que não é possível. Vamos ser realistas. Mas aquilo que mais caiu no Enem, tanto que na aula de hoje, o que a gente vai revisar? Modelo atômico de Bohr, que isso aí tem caído muito, e uma reação muito particular dos carbonatos e bicarbonatos. Eu quero ver com vocês hoje, com profundidade, esses dois temas, combinado? E aí na próxima aula a gente pega mais temas, sempre os mais relevantes para a prova do Enem. Com a pegada que vocês já conhecem aqui do canal, a pegada característica. Uma explicação detalhada, com calma, sem correria, aquela aula raiz, ó. Você aí na sua casa com seu caderno anotando tudo, importante, e eu aqui fazendo aquela aula cuspe-giz, aquela aula tradicional mesmo. Combinado, galerinha? Vamos lá então. Primeira coisa que eu preciso ver com vocês na aula de hoje, de temáticas importantes para o Enem, seguindo uma ordem cronológica. Quando você está ali no início da Química 1, você estuda ali os conceitos iniciais, propriedades da matéria, ali tem algumas coisas importantes, bacana. Vem na sequência a parte de modelos atômicos. Modelo de Dalton, já caiu na prova do Enem. Modelo de Thomson, não é frequente. Rutherford, pode aparecer. Modelo atômico de Bohr, é o que mais cai. Então, quero começar com vocês essa nossa revisão falando um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr. Galera, o modelo atômico de Bohr, a gente pode considerar na ordem cronológica que ele foi um sucessor do modelo de Rutherford. Rutherford fez a inovação na época que foi dividir o átomo em duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera, que isso foi considerado na época uma revolução. E o Niels Bohr, ele veio na sequência e deu uma melhorada ali na eletrosfera. Tanto que alguns vestibulares, eles consideram o modelo atômico de Bohr como também modelo de Rutherford-Bohr. Então, muitas provas, elas atribuem a esse modelo atômico esse nome aqui, ó, Rutherford-Bohr. Professor, mas espera aí. Quando uma prova ela coloca Rutherford-Bohr, ela está querendo se referir ao modelo de Rutherford ou modelo de Bohr? Modelo de Bohr, tá? O modelo de Bohr, ele quase não mexeu no modelo de Rutherford. O que ele fez foi organizar melhor a eletrosfera, a questão da quantização das camadas eletrônicas. Então isso significa que no modelo atômico de Bohr passou a surgir as camadas eletrônicas. Lembra lá do diagrama que a gente chama de diagrama de Linus-Pauling, que não é de Linus-Pauling efetivamente, mas não cabe aqui a gente discutir isso aí. Lembra lá das camadas eletrônicas? K, L, M, N, O, P, Q? Isso aí, gente, é o modelo atômico de Bohr. Então, o que o Bohr fez foi o seguinte, ele praticamente não mexeu no núcleo. Ele chegou e disse assim, ó, galera, o átomo, ele tem a eletrosfera e a eletrosfera ela é dividida em camadas. Então, você tem aqui o núcleo do átomo, que tem carga positiva, e você tem aqui as várias camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q. Então, segundo o nosso amiguinho Bohr, ele disse que o átomo ele pode ter até 7 camadas eletrônicas. A gente sabe, à luz do conhecimento atual, galera, que pode ser mais. Mas, a priori, 7 camadas eletrônicas.
Essas camadas eletrônicas, são também chamadas de níveis de energia. Professor, por que tem esse nome níveis de energia? Porque cada camada dessa é um nível de energia que se encontra um elétron. Segundo Bohr, o elétron ele não pode ocupar qualquer camada eletrônica. A camada que o elétron vai ocupar depende da energia que ele tem naquele momento. As camadas eletrônicas mais próximas do núcleo têm menos energia. Isso significa... Peraí, você está anotando o que eu estou falando, né? Anota, gente, isso é importante. As camadas eletrônicas que ficam mais próximas ao núcleo têm menos energia. Peraí, então, professor, o senhor está dizendo para mim que se um elétron ele estiver ali mais pertinho do núcleo, ele vai ter menos energia? Sim. Quanto mais próximo o elétron estiver do núcleo, menos energia ele tem. E as camadas mais afastadas do núcleo, elas vão ter mais energia. Então isso significa que no sentido aqui da seta que eu estou colocando para vocês, ocorre o aumento da energia. Quer dizer, as camadas elas vão ficando mais energéticas. Então, é lógico que um elétron da sétima camada ele vai ter muito mais energia que um elétron da primeira. Quando um elétron ele não absorve nem emite energia, porque o elétron ele pode ganhar ou emitir energia, segundo Bohr, esse elétron ele se encontra num estado estacionário. Muita gente confunde a palavra estacionário, porque estacionário lembra estacionamento. Estacionamento lembra o quê? Carro parado, não é? Estacionário, ali, elétron parado. Na realidade, esse termo não quer dizer que o elétron está parado, tá, gente? Até porque o elétron ele não para. Ele se movimenta ao redor do núcleo. Mas estado estacionário significa que ele está se movimentando numa mesma camada, num mesmo nível de energia. E se ele não está recebendo nem emitindo essa energia, a energia dele é constante. Então, quando um elétron está no estado estacionário, não quer dizer que ele está parado. Ele continua circulando ao redor do núcleo, mas numa mesma camada. Combinado? Agora, eu falei para vocês que esse elétron ele pode absorver ou emitir energia. E é esse que é o grande triunfo do modelo atômico de Bohr para a prova do Enem. Considerando aqui uma representação mais simples, então vamos lá. Nós temos aqui a representação do núcleo e aqui a princípio eu vou colocar duas camadas eletrônicas e vou desenhar um elétron aqui na primeira camada. Show de bola? De acordo com Bohr, os elétrons eles estão circulando ao redor do núcleo em órbitas fixas e com energia definida. Esse elétron ele tende a permanecer no estado estacionário se ele não absorver nem emitir energia. Agora, a partir do momento que esse elétron absorve energia do meio externo, ele vai dar um salto eletrônico. Quando esse elétron ele absorve energia do meio externo, ora, se ele vai absorver energia, isso significa que esse processo ele é endotérmico, é um processo que acontece com ganho de energia, um processo endotérmico. Se esse elétron ele vai ganhar energia do meio externo, ele vai saltar para uma camada eletrônica mais afastada. Professor, tá, ele absorveu energia do meio externo. Que energia foi essa que ele absorveu? Vamos lá, galera, daqui a pouco eu vou contextualizar com vocês, tá? Essa energia que ele absorveu, ela pode ser uma energia na forma de luz, ela pode ser uma energia na forma de calor, ela pode ser uma energia na forma de eletricidade, enfim. Qualquer tipo de energia que você forneça a esse elétron, ele pode absorver e saltar para uma camada eletrônica mais afastada do núcleo. Vale ressaltar, gente, que esse salto ele é um salto temporário. Isso significa que o elétron ele não vai ficar nessa camada mais afastada o resto da vida dele. Esse salto ele é um salto temporário. Ah, professor, então é um estado temporário, um estado de transição, um estado eletrônico excitado. Esse é o melhor termo que você pode utilizar
para essa situação. O elétron deu um salto eletrônico e ele se encontra numa camada mais afastada, num estado temporário, num estado de transição, num estado excitado. Isso significa que quando esse elétron ele voltar para a sua camada de origem, ele vai devolver toda a energia que ele absorveu, só que tem um detalhe. Esse processo aqui ele é um processo exotérmico, porque lembra que eu falei para vocês, à medida que você vai se afastando do núcleo, você vai aumentando a energia das camadas, combinado? Quando esse elétron volta, ele vai devolver essa energia na forma de luz. Ó, eu falei para vocês agora há pouco que quando o elétron ele salta de uma camada mais interna para uma mais externa, ele teve que absorver energia, combinado? Que energia foi essa que eu falei? Eu falei que ele pode absorver eletricidade, ele pode absorver luz, ele pode absorver calor, ele pode absorver qualquer forma de energia. Mas quando ele vai devolver, ele devolve necessariamente na forma de luz. Ou seja, ele pode absorver eletricidade, professor? Pode, mas na hora de devolver essa energia, ele vai devolver luz. Ele pode absorver calor, professor? Pode, na hora de devolver, ele vai devolver luz. Essa energia na forma de luz que o elétron está liberando, nós chamamos ela de fóton. Fóton significa uma quantidade de energia que está sendo emitida, devolvida, na forma de luz. Fóton lembra foto e foto quer dizer luz. É uma palavra que tem relação com luz. Uma outra coisa que eu quero que você entenda, antes de eu partir para os exemplos, infelizmente eu fico muito triste, galera, até abrindo um parêntese aqui na nossa aula, sem me preocupar com o tempo, tá, gente? Estou preocupado com a qualidade da aula, não com o tempo. Se você está com pressa, ó, tá querendo resumo aqui, ó, aqui não é o lugar não, tá, gente? A videoaula, apesar de ser uma revisão, mas eu vou tentar fazer o mais detalhado possível para vocês. Uma coisa que me entristece muito é os alunos decorarem isso aqui, sabe? Um elétron quando salta de uma camada para outra, o cara fica, meu Deus, ele absorve ou emite? Peraí, quando ele vai, ele emite? Não, quando ele vai, ele absorve. Aí o cara fica, sabe, naquela, porque de fato ele não entendeu. Vou fazer uma analogia para você entender e nunca mais esquecer isso aqui na sua vida. Pelo menos para isso esse vídeo de hoje vai valer. Eu tenho certeza que você não vai esquecer. Você vai imaginar que o núcleo é a mamãe urso. Vou fazer uma analogia bem fofinha, tá? O núcleo, ele é a mamãe urso. E o elétron é o seu filhote. Quando o filhote é pequeno, aliás, todo filhote é pequeno, né? Mas você entendeu. Quando o filhote ele é ali pequenininho, ele é muito vulnerável ao ataque de predadores. E aí ele tem que ficar ali, ó, pertinho da mãe. Filhote, elétron filhote, é um elétron forte ou elétron fraco? É fraco, né, professor? É fraco. O filhote tem muita ou tem pouca energia? Tem pouca, não é, professor? Então agora você sacou a parada. O elétron, quando tem pouca energia, ele tem que estar perto da onde? Da mamãe urso, ó. Mamãe urso, filhote. À medida que o filhote vai crescendo, ele não vai ganhando energia? E aí o que ele faz? Ó, ele começa a se afastar da mãe dele para seguir a sua própria vida. A diferença da realidade do filhote para essa aqui que eu estou falando é que o grandão lá, o urso, depois que cresce, ele não consegue mais voltar a ser filhote para voltar para perto da mãe. O elétron não, ele consegue crescer, ó, ganhar energia, se afastar da mamãe urso, ou ele pode voltar a ser um filhote e ficar próximo da mamãe urso. Entenderam essa analogia, gente? Bom, para finalizar aqui essa primeira parte, aplicações do modelo atômico de Bohr. Galera, muitas, tá? Primeira que eu vou destacar aqui para vocês são dois fenômenos, tá? O fenômeno da fosforescência, peraí que é uma palavrinha difícil de escrever, fosforescência, e o outro é o fenômeno da fluorescência. Fosforescência e fluorescência. Você já ouviu falar em um objeto fosforescente? Já. E um objeto fluorescente, você já ouviu falar? Também já, não é? Tenho certeza.
Muitas pessoas usam esses dois termos de forma errônea. Isso aí pode constar no seu Enem, claro. Isso aqui é aplicação do modelo atômico de Bohr, galera. Tudo que tiver relacionado ao modelo atômico de Bohr tem chance de cair. Professor, existe diferença? Existe. Por exemplo, hoje tudo bem que as lâmpadas são tudo LED, né? A tecnologia evoluiu e tal, mas antes do LED, o que se usava? Usava a lâmpada fluorescente. Peraí, a lâmpada é fluorescente ou é fosforescente? Ah, professor, a placa de trânsito que brilha lá no escuro, ela é fluorescente ou fosforescente? Aquele adesivo que você gruda no teto do seu quarto, que aí quando apaga a noite fica brilhando, vocês já viram isso aí? Que aí o pessoal coloca lua, coloca estrela, para quando apagar a luz do quarto dar a sensação que você está assim no luau, só de boa e tal. Pois é, aquele adesivo ele é fluorescente ou fosforescente? Vou explicar para vocês agora a diferença entre esses dois termos. A primeira coisa que eu preciso que você anote é o seguinte: a fosforescência ela é uma emissão gradativa, tá? Emissão gradativa. A fluorescência, ela é uma emissão imediata, tá? Ela é uma emissão imediata, beleza? Anota aí. Nossa, professor, você usa quadro de giz, que coisa feia. Ei, meu irmão, respeita, bicho. Pra ficar melhor na filmagem, tá, gente? Fica mais bonitinho assim, verdinho e tal. Sim, fluorescência e fosforescência. Qual que é a diferença? Primeiro, vocês lembram que eu falei que quando o elétron ele tá lá no estado excitado, ele tende a brochar uma hora? Ou seja, ele tende a voltar pro original? Pois é. Quando ele volta, quando ele brocha e devolve essa energia que ele vai devolver pode ser uma devolução rápida. Tipo assim, ele pode jogar toda a energia que ele absorveu de uma porrada só, ou ele pode devolver ela devagarinho. Vamos aos exemplos? Lâmpada. Você tá lá, ligou o interruptor, a lâmpada tá brilhando. Lâmpada fluorescente, tá, gente? Tô falando de LED, não é outra tecnologia. Lâmpada fluorescente. Aí pá, ela tá lá acesa. Aí você vai e desliga o interruptor. Eu te pergunto, quando você desliga o interruptor, a lâmpada continua brilhando por um tempo ou imediatamente ela se apaga? Ô, professor, desligou a lâmpada, ela vai apagar imediato. Pois é, a lâmpada é fluorescência, ela é fluorescente porque ocorre uma emissão imediata. Ou seja, dentro daquela lâmpada existe um gás pressurizado, tanto que se você quebrar a lâmpada fluorescente, né, não sei se já aconteceu com vocês, ela faz uma pequena explosão, nada de exagerado não é falha um pum. Por quê? Tem um gás ali dentro e é esse gás, os elétrons desse gás que estão sendo excitados pela eletricidade e quando ele volta ele devolve essa energia na forma de luz. É isso que a lâmpada faz. A lâmpada ela converte energia elétrica em energia luminosa. E quem indiretamente faz isso são os elétrons, que absorvem energia elétrica e devolvem na forma de luz. E aí você tá lá, vários elétrons, várias moléculas de gás ali dentro, e aí você tá alimentando com eletricidade, esses elétrons eles estão saltando, voltando, tudo ali é imediato. Lâmpada fluorescente. Aí você apaga a luz, você corta a energia elétrica, o elétron para de absorver, ele para de devolver de forma imediata. Ou seja, tudo aquilo que você dá a fonte de energia para ele, ele brilha. E quando você corta a fonte, ele para de brilhar, você considera o objeto fluorescente. Sabe a placa de trânsito? A placa de trânsito ela é um objeto fluorescente. Porque na placa de trânsito, à noite, quando está tudo escuro, você não enxerga nada que está escrito nela. Aí você vem ali dirigindo o carro na estrada à noite e joga a luz alta. Quando você joga a luz alta, o que acontece com a placa? Ela fica brilhando ali, né? Você consegue ler tudinho. Por quê? Existe um pigmento que é feito de um material, aquele pigmento das letras, que aí você joga a luz, o elétron absorve e quando ele volta ele vai devolver essa energia na forma de luz. Só que imediato. Fluorescência. Sabe o adesivo que eu falei anteriormente, que você gruda ali no teto do teu quarto para parecer que você está num luau e tal? O adesivo, ele não é fluorescente, ele é fosforescente. Por quê?
Você dá energia para ele. Durante o dia, no caso, né, ele vai ficar ali sendo iluminado pela luz do dia, ele vai estar absorvendo aquela energia. Quando você apagar a luz, ele vai devolver essa energia que ele absorveu ao longo do dia. Mas ele vai devolver de uma forma rápida ou de uma forma gradativa, suave, em cascata? Sim, gente, de uma forma gradativa. Por isso que quando você apaga a luz, ele fica brilhando por um tempo. Muitos interruptores de luz, esses mais moderninhos talvez não. Estou olhando para o daqui do estúdio. Eu não lembro desse aí, mas eu acho que esse aí ele não brilha no escuro não. Mas aqueles mais antiguinhos, você deve se lembrar quando você era criança. Você desligava o interruptor e aí ele ficava brilhando. Lembram? O interruptor é um exemplo de material fosforescente. Galera, fora essa questão da fluorescência e fosforescência, fogos de artifício, tá? A gente pode citar o exemplo dos fogos de artifício, você está anotando, né? Só não estou escrevendo aqui algumas coisas, mas vá anotando. Fogos de artifício são exemplos perfeitos do modelo atômico de Bohr. E professor, mas por que tem cores diferentes? Porque são feitos de elementos químicos diferentes. Cada elemento químico tem uma eletrosfera diferente. Quando eles absorverem energia, eles vão absorver energia num comprimento diferente, uma quantidade de energia diferente. Quando eles devolverem essa energia, eles vão devolver a quantidade que eles absorveram. Como cada elemento tem uma eletrosfera diferente, eles absorvem energias diferentes e emitem energias diferentes. E para cada emissão está associado um comprimento de onda e o comprimento de onda está associado a uma cor. Por isso que cada elemento químico tem uma cor diferente. Inclusive, isso pode aparecer também na prova do Enem, gente, com o nome. Você já compartilhou o vídeo? Não acredito que vocês estão assistindo. Não, pô, gente, eu tô aqui gravando, não sei nem que horas são, eu tô com sono. Tô gravando esse vídeo para vocês, vai. Bora, apertar o like aí, like, bora. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo tem que apertar o like, combinado? Bom, vamos lá. O que eu tava falando aqui para vocês? Assim, você pode dar um outro nome para isso. Teste de chama. Só não vou colocar imagens aqui, gente, porque essas imagens da internet têm direito autoral, isso dá um rolo do caramba. Mas olha só, quando você pega um elemento químico e coloca ele na chama, ele gera uma coloração característica, uma coloração diferente. Por exemplo, o elemento sódio, quando colocado na chama, ele gera uma coloração amarelada. Isso já caiu, inclusive, na prova do Enem, naquela questão que já foi resolvida aqui, tá, galera, no canal, da água do cozimento do alimento. Quando derrama a água do cozimento, que a chama fica amarelada, quer dizer, o responsável por aquilo ali, por aquela chama amarelada, é o sódio. Professor, essa revisão o senhor vai fazer exercício? A nossa revisão aqui, gente, ela é mais focada em teoria. Até porque, se você procurar aqui no canal, tem playlist de resolução de Enem, tem revisão teórica de Enem, tem exercício de Enem, tem questão, tem muito exercício, galera. Tem várias provas aqui resolvidas. Então, não faz sentido resolver de novo uma questão que eu já fiz. Então, por isso que eu estou focando a revisão na teoria, tá? Então, o que acontece, galera? Você bota ali o sódio na chama, ele gera uma coloração amarelada. Cada elemento químico diferente, você coloca na chama, ele vai dar uma coloração. O potássio, se não me falha a memória, ele é uma coloração branco-azulada, bem bonita. Aí já tem um outro que é verde, tem um outro que é vermelho. Cada um tem uma cor diferente. E os fogos de artifício nada mais são do que uma mistura desses elementos químicos estouradas ali junto com a pólvora em um momento específico. Aí você tá lá na virada do ano e tal, aí bum, explode aqueles fogos lá, aí um amarelo, você já sabe que o que está queimando ali é sódio para gerar aquela coloração. Esse teste de chama, gente, ele é utilizado na diferenciação de elementos químicos, de elementos metálicos. Então você coloca o elemento no teste de chama, o elemento metálico, e ele vai gerar uma coloração diferente. Agora, para finalizarmos a nossa revisão de hoje, um outro ponto que eu quero tocar, vou trabalhar com vocês duas coisas importantes na aula de hoje. A primeira foi essa questão do modelo de Bohr, que, como eu falei, é o modelo que mais cai na prova do Enem, isso você não tenha dúvida. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é um pouquinho sobre hidrólise salina, tá? Só que o que a gente vai fazer? Como é uma revisão, eu vou pegar aquilo que tem caído mais no Enem, que está dentro da matriz, que tem aplicação, alguma coisa que eu possa colocar para vocês assim com maior chance de cair, beleza? Hidrólise salina. Capacidade que alguns íons de sais têm de reagir com a água e alterar o pH do meio. Resumindo a ópera,
Quando você coloca um ácido na água, ele vai deixar o meio ácido. Quando você coloca uma base na água, ela vai deixar o meio básico. Quando você coloca um sal na água, tem três possibilidades. O sal não alterar o pH do meio, quer dizer, um sal ali considerado sal neutro. Lembrando que sal não altera o pH do meio, gente, quando ele vem de ácido forte e base forte, ok? Lembra que todo sal ele é produzido por meio de uma reação ácido-base. Então, se você pegar aqui como exemplo NaCl, o cloreto de sódio ele é um sal que não altera o pH do meio, tá? Esse cara aqui não altera. Então, se você jogar ele na água, o pH da água vai continuar 7. Eu não estou dizendo que esse sal deixa o pH 7. Eu estou dizendo que ele não altera o pH do meio. Então, se você jogar ele no recipiente com água pura, pH 7, o pH vai continuar 7. Ele não altera o pH do meio. Por quê, professor? Porque ele é um sal que vem de ácido forte e base forte. A base que originou esse sal é o NaOH e o ácido que originou esse sal é o HCl. Quando o ácido e a base que originam o sal são fortes, o sal ele não tem a capacidade de alterar o pH do meio. O NaOH, galera, é uma base forte. Por que que é uma base forte? Porque é uma base da família 1A, tá? Família 1A não, família 1. E o HCl é o ácido clorídrico. Esse ácido aqui já é muito conhecido aí pelos estudantes da química, que é um ácido forte. Então, não altera o pH do meio. Agora, o que acontece? Existem sais que eles vêm de base fraca e ácido forte. Exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é o cloreto de amônio, tá? NH4Cl. Esse sal aqui, se você pegar ele e jogar em água pura, tá? Água pura, pH 7, o que vai acontecer é que após adicionar ele na água, após adicioná-lo em água, esse sal ele vai acidificar o meio, ou seja, ele vai deixar o meio com pH menor que 7, ele vai acidificar. Por quê, professor? Porque ele vem de uma base fraca, NH4OH, e um ácido forte, que é o HCl. Essa é a base e o ácido que originaram esse sal. NH4OH é uma base fraca. Por que que é base fraca, professor? Porque as bases fortes são da família 1 e 2 da tabela periódica, tá, gente? E o HCl, a gente já viu que é um ácido forte. Sal que vem de base fraca e ácido forte deixa o meio ácido. Como é que você faz para lembrar isso? Fácil, ó. O pai, que é a base, é fraco. A mãe, que é o ácido, é forte. Quando o pai é fraco e a mãe é forte, o filho vai puxar para quem? Vai puxar para a mãe. Entenderam a lógica? Ó, a base é fraquinha, o ácido é fortão. Então o filho vai puxar para quem? Vai puxar para o forte. Então, se a base é fraca, o ácido é forte, o sal ele altera o pH do meio, deixando então o meio ácido, ok? Agora, vamos à terceira situação. Terceira situação é você pensar nesse sal aqui, ó. Ele, o hidrogenocarbonato de sódio. Quase ninguém conhece por esse nome, né? Carbonato ácido de sódio. Esse nome nem é mais usado. Ou bicarbonato de sódio. Esse sim. Esse é o nome desse carinha aí. Bicarbonato de sódio. Esse sal aqui, galera, ele vem de uma base forte, base que tem Na, é o NaOH, e ele vem de um ácido fraco, que é o H2CO3. O ácido carbônico é um ácido fraco. Então vamos lá. Essa base aqui, galerinha, ela é uma base forte, beleza? NaOH, base forte. E o H2CO3 é um ácido fraco. Professor, essa aula está ficando muito longa, professor. Ó, aqui no canal é para quem quer estudar mesmo, tá, gente? Não é dancinha, não é musiquinha. Não, aqui é aula raiz, é aula com conteúdo, beleza? Vamos lá. NaOH, base forte. H2CO3, ácido fraco. Ó, agora, o pai é forte, a mãe é fraca. O filho vai puxar para quem? Para o pai. Sal que vem de base forte e ácido fraco vai deixar o meio básico. Então, esse sal aqui, ele vai deixar o pH maior que 7. Ou seja, ele vai deixar o meio básico, ok? Se você jogar ele na água pura, ele tem a capacidade de elevar o pH. Eu preciso esclarecer algumas coisas aqui para vocês, tá, gente? Primeiro,
Isso é um sal, não é uma base. Então você não vai esperar que você vai jogar ali na água, o pH vai subir abruptamente. Não. Você vai jogar esse sal na água e o pH vai subir. Não tanto quanto se fosse uma base, mas os sais eles têm a capacidade de alterar o pH do meio. Existe a outra situação de você ter um sal, aqui vocês viram que eu coloquei 3 exemplos para concluir a combinação. Teoricamente estaria faltando eu mostrar para vocês sal oriundo de base fraca e ácido também fraco. Só que esse caso eu não vou colocar porque quase nunca aparece, tá? Em vestibulares tradicionais é até raro essa situação também aparecer. E aí tem a ver com comparar Ka e Kb, ou seja, eu vou gastar tempo para explicar uma coisa para vocês que a chance de cair é mínima. Não estou dizendo que não vai cair, mas a chance é mínima. Então vou trabalhar com esses 3 exemplos, sendo que o destaque é para esse último aqui, ó. Sais que têm a capacidade de alterar o pH para mais, ou seja, para deixar básico. Além do bicarbonato de sódio, eu vou colocar 2 aqui que eu quero que você guarde na cabeça e no coração, ok? Vou até colocar aqui a mensagem de alerta, porque você sabe que quando vem um alerta é porque perigo iminente, tá? NaHCO3 e Na2CO3. Bota no teu coração e esquece eles depois da prova do Enem, tá? Melhor, depois que você conseguir sua vaga. Vai conseguir esse ano. Amém? Amém? Bota aqui nos comentários um amém que eu vou dar um coraçãozinho para abençoar o seu comentário. Vai dar certo. Bicarbonato de sódio e carbonato de sódio. Tá, professor, o que eu preciso saber desses 2 sais? São sais que têm a capacidade de alterar o pH do meio para mais. Ou seja, eles vão deixar o meio básico. Show de bola? Lembra disso. Eles vão deixar o meio básico. Legal, professor. Como que eles deixam o meio básico? Primeira coisa que eu preciso te explicar é o seguinte. Esses carbonatos, né? Isso aqui é um carbonato, isso aqui é um bicarbonato. Quando tem o hidrogênio aqui, chama de bi. Não vou explicar o porquê do bi aqui, senão a gente vai fugir do tema da revisão, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. Carbonatos e bicarbonatos, carbonatos e bicarbonatos, quando reagem com ácido... Peraí. Esses sais não têm característica básica? Tem, né, professor? Quando eles reagem com ácido... neutralização, né, professor? Neutralização. Aqui a gente vai produzir sal... Sai para lá, microfone, não tá me atrapalhando. Sal, água e além de sal e água, de quebra, você vai produzir CO2, gás carbônico. Então quer dizer que quando um carbonato ou um bicarbonato entra em contato com ácido, vai produzir sal, água e CO2. Galera, essa aqui, se não é a mais, é uma das reações mais importantes que você precisa saber. Por que essa reação é muito útil? Porque você pode neutralizar ácido não necessariamente utilizando uma base. Muita gente acha que para neutralizar ácido só pode usar base. Não, você pode usar um sal para neutralizar um ácido. E sais como carbonatos e bicarbonatos, por exemplo, para a nossa saúde, são inofensivos. O que o senhor está querendo dizer, professor? Hiperacidez estomacal. Você está ali com o teu estômago queimando, muita azia e tal, foi para um rodízio, comeu 300 fatias de pizza, comeu feito um porco, aí você está passando mal. Excesso de ácido clorídrico, quer dizer, quando você come demais, teu estômago dilata e aí você sinaliza para o teu corpo, cara, olha a cagada que tu fez aqui. Você comeu igual um porco, cara. Você tá judiando de mim. Isso é o estômago falando, tá? Você tá judiando de mim, cara. Vou ter que produzir ácido para digerir essa comida. E ele começa a produzir ácido. Ele perde o controle na produção de ácido. Aí fica com aquela hiperacidez. Aí você fica, meu estômago, né? Fica lá e tal, aquele estômago queimando, aquela coisa toda. Aí você toma o sal de fruta. A base do sal de fruta é carbonato de sódio e bicarbonato de sódio. E aí você toma. O que vai acontecer? Ele vai neutralizar o ácido. Ah, professor, então aquela propaganda lá do Eno Guaraná alívio já. É verdade, né? Alívio imediato. Não é tão imediato, não. Porque quando você toma um sal de fruta, por exemplo, que é bicarbonato e carbonato de sódio, você vai produzir CO2. É o gás resultante da neutralização. Se teu estômago já está dilatado porque você comeu feito um porco,
Quando você toma sal de fruta, ele vai dilatar ainda mais por causa do gás. Então, não é alívio imediato. Quando você toma o sal de fruta, você vai sentir uma sensação de desconforto do caramba por alguns segundos. Reagiu, liberou o gás, aí o teu estômago já está esticado por causa da comida, aí pum, igual um balão, cheio de gás. Aí você fica, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Aí você libera o gás daquele arrotão considerado. O que vai acontecer com o teu estômago? Ele diminui de tamanho, já não vai ficar tão ácido. Aí você passa a enxergar o mundo colorido novamente. Olha que legal, né? Então o que acontece, galera, é isso. Gostei aqui. O que acontece aqui é basicamente isso. Você tem um carbonato ou um bicarbonato, quando ele reage com ácido, ele vai produzir sal, água e CO2. E no caso dos antiácidos estomacais, esse CO2 é o que vai causar o desconforto gástrico. Esses sais aqui, gente, eles estão presentes também na pasta de dente. Então, quando você escova o dente, você corrige o pH intrabucal através de carbonatos e bicarbonatos. Carbonato de cálcio está presente na casca do ovo. Por isso que sua avó, ela pegava a casca do ovo lá da galinha, pega o ovo da galinha, pega a casca, deixa secar, tritura no pilão e joga nas plantas. As plantas ficam bonitas. Por quê? Porque à medida que a planta vai exaurindo os nutrientes do solo, esse solo vai se tornando excessivamente ácido. E aí, solo ácido é impróprio para o cultivo. E aí, para corrigir esse excesso de acidez, você adiciona lá carbonato de cálcio, que está presente na casca do ovo. Agora você sabe por que sua avó coloca casca do ovo na planta, você não vai dizer, mas vovó, que marmota é essa? Sua avó está certo. Sua avó é inscrita no canal e você ainda não se inscreveu. Crie vergonha na sua cara, meu querido aluno. Sua avó é inscrita no canal e sabe disso, que eu já teve videoaula aqui no canal sobre isso, e você está boiando e não sabe que a casca do ovo deixa o solo alcalino? Pois é. Claro que o processo profissional para corrigir, galera, é a calagem, que é com óxido de cálcio. Mas aquele método caseiro serve também. Cavernas, estalactites e estalagmites são rochas de origem carbonática. Você já ouviu falar que muitas cavernas têm a visitação controlada, né? Tem algumas cavernas, alguns estados, aí algumas cidades, você vai, pô, quer entrar numa caverna, ó, só pode de 5 em 5, de 10 em 10, aquela parada. Ah, por que não pode todo mundo? Por que não pode? Porque nós expiramos um gás de natureza ácida. O que vai acontecer com o CO2, que é um gás de natureza ácida, em contato com carbonato? Você vai danificar o carbonato, ó, galera. Então, por isso que visitação em cavernas é controlada. Água dos oceanos. A estrutura dos corais, galera, ela tem natureza também carbonática. Tem carbonato de cálcio nos corais. A água do oceano, ela é uma água levemente alcalina. Então você tem ali um pH de 7, um pouquinho para cima, podendo variar um pouco para mais. Mas a água do oceano, ela é uma água alcalina. E tem explicação, ela tem que ser alcalina, porque no dia que a água do oceano for ácida, o que vai acontecer com as estruturas carbonáticas? Elas vão se desfazer, vão virar sal, água e CO2. E aí já era os corais, já era todo o equilíbrio ecológico do planeta. Por isso que a gente tem que cuidar da questão da chuva ácida, para que essa chuva ácida não fique tão ácida e não vá acidificando a água dos oceanos ao longo dos anos, causando esse dano ambiental gigantesco. Agora vocês perceberam o tanto de aplicação que eu falei para vocês? Quem não tem experiência com essa pegada de aula, acha que eu estou enrolando aqui, o vídeo já está em quanto? Já está, né? Quase 40 minutos de aula, a pessoa está enrolando, podia ser. Isso aqui, gente, é matriz do Enem, isso aqui é aplicação do conteúdo. Eu trouxe exemplo aqui, ó, envolvendo geologia, exemplo envolvendo biologia, e a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça para você entender a aplicação do conteúdo na prática. Beleza? Entenderam? Posso finalizar a aula? Já está na hora, né, galera? Vou finalizando a nossa primeira videoaula aqui, nossa primeira videoaula de revisão para o Enem de 2021. Quero saber se vocês gostaram do vídeo, gostaram da pegada. Coloquem sugestões aqui, tá, gente? Nos comentários, bota aqui, tem que chover de like esse vídeo. Quanto mais like vocês derem, mais elaborado eu vou fazer as próximas aulas. O termômetro aqui vai ser a quantidade de likes, a quantidade de inscrições que a gente vai ter. Eu conto com a ajuda de vocês, combinado? Vou ficando por aqui, meus queridos alunos. Essa aula raiz, essa aula tradicional, porque, ó,
O ensino, ele é feito de verdade assim. Não é com título apelativo, não é prometendo para vocês mundos e gabarite química com essa aula. Não. Eu passei aqui para vocês um conteúdo, porque o canal aqui, ele é um canal sério. Ele é um canal que tem responsabilidade com você, combinado? Vou ficando por aqui, muito em breve a gente volta para a segunda parte dessa nossa revisão de química. Grande abraço a todos, galera, até a próxima. Valeu!